Centro Minas, bom dia, 10h32. Está na hora do Conexão CDL. E o tema de hoje é demissão. Temos a participação de Geraldo Antônio Avelino. Ele é advogado, ele é advogado, mestre em Direito, professor da disciplina de Direito do Trabalho na Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, a FAC. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Centro Minas. É um prazer participar do programa Conexão CDL Curvelo. Ok, bom, professor, o tema proposto pelo CDL para o nosso programa Conexão CDL é a demissão e admissão de empregados. Assunto muito importante e que, salvo engano, parece que teve alterações com a reforma trabalhista. Isso mesmo o que mudou, professor? Bom, Renata, tivemos sim alterações, com a reforma trabalhista, em questões afetas à admissão e também na extinção do contrato de trabalho com o empregado. Veja, na admissão do trabalhador, a empresa, o patrão, ele deve atentar para algumas questões. A primeira diz respeito à certeza de que não estará ocorrendo, quando da contratações, discriminações, como por exemplo no tocante ao gênero, raça, cor. E obviamente existem situações às quais será lícito a escolha do gênero, para a vaga de emprego, como por exemplo a contratação de um empregado para trabalhar numa ala feminina de um asilo. Outro ponto importante quando a contratação é a análise da real necessidade da mão de obra, a ser contratada. Se essa mão de obra ela se destina a uma situação provisória, transitória ou uma necessidade permanente da empresa. Daí será definido pela empresa, qual o tipo de contrato de trabalho que será firmado com o trabalhador, se será um contrato a prazo determinado ou não, se será um contrato de trabalho intermitente. Este sim é uma novidade que foi inserida com a reforma trabalhista de 2017. É importante analisar também se o empregado se sujeitará à contratação por experiência, cuja duração máxima é de 90 dias, podendo ser pactuado um prazo menor, como por exemplo 45 dias, sendo permitido uma prorrogação desde que respeitado o limite de 90 dias. Após, deve ser realizada a entrevista de emprego, onde deve ser esclarecido ao futuro empregado a forma de contratação a qual ele estará submetido, o valor da remuneração, a jornada de trabalho, bem como as obrigações e os benefícios oferecidos pela empresa. Em seguida, aí sim a empresa deve providenciar que o empregado se submeta ao exame médico admissional e, se ele estiver considerado apto para a atividade a ser exercida, poderá aí sim a empresa firmar o contrato de trabalho com o empregado, devendo ser assinada a sua carteira de trabalho e previdência social, que agora é digital, concluindo-se assim a admissão do trabalhador. Ok, professor. A contratação na qual o trabalhador fica de 45 a 90 dias, a título de experiência, é boa para ambas as partes ou só para o patrão? Bom, Renata, a minha opinião, esse tipo de contratação é sim boa para ambas as partes. No que diz respeito ao empregado, o contrato de experiência lhe permitirá analisar se as condições de trabalho prometidas e pactuadas quando da contratação são reais, adequadas, sendo possível ao final do prazo, se o trabalhador entender devido, se desligar da empresa sem um aviso prévio. Para o patrão, para o empregador, esse tipo de contratação obviamente é mais vantajosa, tem um aspecto pecuniário aí nesse sentido. Se ao final do período de experiência a empresa avaliar que o trabalhador não tem um perfil para a função contratada, o contrato se extingue por decurso de prazo, com significativa redução de encargos trabalhistas que seriam suportados pela empresa. Nessa situação, como verbas rescisórias, o patrão não arcará com a multa de 40% sobre o saldo para efeitos rescisórios existentes lá na conta do empregado no FGTS, na Caixa Econômica Federal,
não é devido o aviso prévio e, consequentemente, também não haverá a integração desse aviso prévio ao contrato de trabalho para os efeitos legais. Agora, uma vez findo o período de experiência, o contrato se transforma automaticamente em um contrato a prazo indeterminado, passando o empregado aí a ter todos os direitos trabalhistas. Bom, na sua fala inicial foi dito que o candidato ao emprego tem que fazer o exame médico admissional. E somente se for considerado apto é que pode ser firmado o contrato de trabalho e o registro da sua contratação na sua carteira de trabalho. Quando, por exemplo, se dá a inaptidão do candidato? Pois bem, Renata, quanto da solicitação do exame admissional, né, que devemos frisar aqui, que ele deve ser custeado integralmente pelo contratante, pelo empregador e não pelo candidato, o trabalho passará por o trabalhador, né, ele vai passar por uma anamnese que vai ser realizada por um médico do trabalho, que vai avaliará de acordo com as atividades que ele desenvolverá na empresa. Então, de acordo com a atividade que ele vai desenvolver na empresa, serão realizados exames médicos e clínicos, como, por exemplo, uma audiometria ou um exame de esforço ergométrico. Então, a partir desses resultados, aí que o médico vai emitir o atestado de saúde ocupacional, informando que o candidato se encontra física e psicologicamente apto ou não para a realização das atividades que ele irá desenvolver na empresa. Uma situação de inaptidão se dará, por exemplo, caso seja verificado num candidato a emprego, cujas atividades consistirão, por exemplo, na movimentação manual de cargas, levantamento de pesos, que ele possui um problema físico na coluna, por exemplo, como a hérnia de disco. Aí, nessa situação, né, o atestado constará que o candidato a emprego é como inapto. Haja vista que a realização dessa atividade ela trará significativos prejuízos à saúde do trabalhador. Aí ele não pode ser contratado para essa atividade. Uma ou outra ele poderia. Bom, professor, e esta novidade de admissão através do contrato de trabalho intermitente, explique para os nossos ouvintes quando será possível. Bom, Renata, veja bem, as situações as quais as empresas precisam de uma mão de obra subordinada, não de uma forma contínua, mas em períodos alternados de prestação de serviço por aquele trabalhador e de inatividade. E pode ser determinado em horas, dias ou meses, de acordo com a necessidade da empresa. Então veja aí, numa situação desta, há significativa dificuldade, né, em mensurar, medir, né, a quantidade da mão de obra necessária à contratação. Assim, poderia não haver serviços e o empregador ter a mão de obra disponível, devendo assim a empresa, né, arcar com os salários do trabalhador que está à sua disposição sem realizar serviço. No outro ponto também, né, poderíamos ter serviços e não ter a mão de obra para executá-lo. Então, antes da reforma, o empregador contratava um trabalhador para realizar aí os chamados bicos, né, em situações de pico, como por exemplo bar, restaurante, hotéis, né? E dependendo da frequência da prestação desses bicos, né, poderia ser caracterizada aí uma relação de emprego e criando um passivo para a empresa, né? E fora que também não haveria aí as contribuições devidas, né, à Previdência Social, por exemplo. Daí o legislador, com a reforma trabalhista, ele buscou inserir esse tipo de contratação, permitindo a admissão de um empregado intermitente, né, com a formalização desse contrato, assinatura da sua carteira de trabalho e previdência social, e nessa modalidade de contratação, o empregado só trabalha se o empregador tiver serviços e após receber a convocação aí do patrão. Uma situação interessante é que essa legislação, a legislação permite que o empregado recuse essa convocação, haja vista que ele empregado, ele poderá ter registrado em sua carteira de trabalho e previdência social outro contrato de trabalho também intermitente com outro empregador, então estando assim possibilidade em atender essa convocação. Agora, recebendo a convocação, o empregado ele tem um dia para responder
e presumindo o silêncio como recusa, né? Outra característica desse tipo de contratação é que após a realização do trabalho, o empregador pagará de uma só vez a remuneração pelo período trabalhado, em dias, meses, acrescidos das férias proporcionais, incluindo o terço constitucional, vai pagar o 13º proporcional e as demais verbas legais, podendo aí o trabalhador ficar longo, né, e aí até indeterminado período sem ser novamente convocado pelo empregador. Bom, resumindo, quando da admissão do trabalhador, a empresa tem que definir o tipo de contratação de acordo com as suas necessidades, formalizá-las ao candidato ao emprego e, sendo aceitas, enviá-lo para avaliação de médico do trabalho, que atestará se o candidato possuidor de condições físicas e psicológicas para desenvolver a atividade na empresa. Bom, Renata, bem resumido, é isso mesmo, né? Não esquecendo de que o empregador, ele deve procurar, para quando da contratação do empregado, a devida assessoria, de modo a realizar a admissão com a segurança jurídica devida. Ok. Bom, no nosso Conexão CDL desta quarta-feira, nós recebemos o professor Geraldo Antônio Avelino, advogado, mestre em Direito, professor da disciplina de Direito na Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, a FAC. E o tema de hoje foi a admissão e demissão. Obrigada pela sua participação, professor. Eu que agradeço, Renata. Peço aí desculpa aos ouvintes, né, pela expectativa, pelo o prazo, né, foi bem exíguo. Nós não tivemos condições de falar sobre demissão, né, como a forma de extinção do contrato de trabalho, o que ficará para outra oportunidade aí, se Deus quiser. Ok, aguardamos. Bom, e agora eu vou conversar com a Graciane, gerente comercial da CDL Curvelo. Bom dia, Graciane. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Centro Minas. Temos recadinho hoje, Graciane? Temos, Renata. Temos a dica do dia CDL, Conexão CDL. Renata, nós sabemos que todos nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas, estamos sujeitos às fraudes, né? E a CDL Curvelo tem um produto muito especial que vem dar uma segurança e uma grande comodidade tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Chama-se SPC Avisa. Renata, ele monitora o documento 24 horas por dia. Qualquer movimentação, consulta, intenção de registro, compras, você é comunicado por e-mail dessa movimentação e você consegue recorrer antes que aconteça alguma coisa. Então, é um serviço único, Renata, e o preço, assim, maravilhoso. Simbólico. Então, pessoal, ligue na CDL, procure Nayane, Matheus, para saber mais sobre esse produto. É uma professor que está aqui da área de direito, né? Pode reforçar isso no sentido dessa segurança e o quanto isso gera problemas, né? Então a CDL vem com essas informações sobre a admissão, que é um tema tão importante, que teve mudanças, que surgem muitas dúvidas, e também deixa essa dica do dia de um produto nosso, né? Então fica a dica aí. SPC Avisa, monitoramento 24 horas do seu CPF ou CNPJ. Importantíssimo, que o pessoal perde os documentos, às vezes não faz um BO, esquece, e aí, né, se é uma pessoa de má fé, vai e utiliza seus documentos, pode abrir até uma empresa também, através dos seus documentos, isso? Isso acontece muito, Renata, a gente recebe lá na CDL várias empresas. As contas vai pra pessoa, né? Vai pra pessoa, e se ela não pagar, negativo o nome e atrapalha todo o trâmite dela nas transações diante as empresas, né? As compras dela. Então fica essa dica aí do dia, e só reforçando, Renata, aquela nossa campanha maravilhosa, Amigo da Cidade, compra aqui. Reforçando, consumidores, vamos valorizar o nosso comércio local, vamos seguir todos os protocolos de prevenção contra o Covid, para que possamos manter o nosso comércio aberto. Comerciantes, exijam dos seus consumidores, dos seus clientes, o uso de máscara, para que a gente possa continuar aí fazendo as nossas vendas, e que 2021 apenas está começando, né? E no mais, agradecer mais uma vez a Rádio Centro Minas pela essa disponibilidade, e ao professor aqui, sou ex-aluna, estou suspeita para falar, mas agradecer pela disponibilidade, pela oportunidade, a gente está sempre aprendendo e trocando novos conhecimentos. Verdade. E fica aqui a sugestão para os ouvintes também, né, para mandarem aí, para os nossos ouvintes, aliás, da Rádio Centro Minas, para mandar sugestões para o nosso bate-papo aqui do Conexão CDL. Justamente, pode mandar para a Rádio Centro Minas, pode mandar para a CDL.
Esse programa foi criado para vocês ouvintes. Então, o que vocês querem saber, pode mandar aqui que a gente vai trazer. Ok. Aguardando você então para quarta-feira que vem, professor, mais uma vez obrigada pela sua participação. Obrigado, Renata. E fica o convite, né? Tem muitos assuntos para tratar aqui com o professor. Tem muito, Renata, que a gente vai explorar, entre aspas. Opa. Na verdade, não é esse tema. Eu sei que conhece, né, o professor Avelino aqui. A disponibilidade dessa troca de conhecimento, ela é muito bem-vinda. Então, por isso que a gente busca parceiros assim. Okay. Né? Então é isso, Renata, muito obrigada e um excelente dia para todos. Opa, obrigada, eu que agradeço a participação de vocês. Esse foi o Conexão CDL. Até quarta-feira que vem, a partir das 10:30 da manhã.